Os rolamentos estão praticamente em todo lugar na indústria, possibilitando as operações de nossos equipamentos rotativos, como motores, bombas, compressores e por aí vai. Porém, não é incomum ouvir falar de falha de rolamentos. Você saberia dizer por que eles falham e quais são as causas que levam a isso? Meu nome é Eric Cordeiro, eu sou engenheiro de conteúdo técnico aqui da Traction e hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre falha de rolamento e como que a gente pode evitar com que essas falhas ocorram. Os rolamentos são os equipamentos que possibilitam realmente esse movimento rotativo, esse movimento girante do meu eixo dentro do meu equipamento. Qual que é a ideia do rolamento? Ele quer possibilitar esse movimento de giro, esse movimento rotativo, da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Ou seja, com o mínimo de desgaste e o mínimo de atrito para que eu perca menos energia possível nesse movimento, menos energia mecânica, menos energia elétrica. Então qual que vai ser a ideia? Olhando aqui já aqui para o lado, para o rolamento. A gente consegue ver esse movimento aqui, ele girando. A ideia é que realmente eu consiga fazer esse movimento aqui com o mínimo de esforço. E aí pensando nas nossas aplicações, nossos motores, nossas bombas, a gente quer que ele realmente funcione lisinho, né? Da melhor forma possível. E agora, quais são as partes que compõem o rolamento, né? Vamos lá, então olhando aqui a gente enxerga primeiramente essa parte de fora aqui, né? Vai ser o nosso anel externo. O que é o anel externo? É bem a parte que vai estar conectada com o meu mancal, né? A parte que vai estar sendo suportada pelo meu mancal, que vai estar ali dando toda a estrutura para que o rolamento fique ali junto do todo o meu sistema. E pensando aqui agora no meu anel interno, que é essa parte aqui, a gente consegue enxergar que ela aqui vai ser a parte que vai estar conectada junto com o meu eixo. Aqui eu não tenho um eixo aqui para mostrar, para ser mais didático, mas olhando essa imagem aqui, você consegue imaginar ele passando aqui, estando em contato junto com o meu anel interno. E agora olhando aqui entre eles eu vou ter os meus elementos girantes, né? Que vai ser os elementos mais famosos de rolamentos, né? As esferas, os cilíndricos, os cilindros cônicos e por aí vai. Então vai ser esse elemento realmente que é o que vai estar girando, que vai estar em contato com as minhas pistas. As pistas são outro nome aqui para falar dos anéis, né? Então ele vai estar em contato com eles e essa outra partezinha aqui também é chamada de gaiola, que é a parte realmente que está dando suporte pro elemento girante, porque ele vai estar sendo encontrado ali, vai sendo suportado ali por ele. Então toda essa questão dos elementos girantes e da gaiola depende muito da aplicação que eu vou estar realmente colocando e submetendo o meu rolamento. Então a gente vai ter tipos diferentes de elementos girantes e vai ter tipos diferentes de gaiola, dependendo das forças que vão estar sendo submetidas ao meu rolamento. Mas isso daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Além disso, também a quarta parte, falando aqui geralmente do meu rolamento, eu vou estar falando aqui na parte de isolação, de blindagem, de vedação, que é a parte que realmente vai separar o ambiente externo do ambiente interno aqui do meu rolamento, né? Então aqui a gente vai estar falando de vedação, junta de retenção de óleo e por aí vai. Então toda essa parte aqui que vai estar protegendo o meu rolamento. Quais são os fenômenos físicos que o meu rolamento vai estar sendo submetido? Então, basicamente, eu já falei um pouquinho, né, dos elementos girantes, como ele vai estar entre as pistas, ele vai estar sofrendo um tipo de compressão mecânica pelo contato entre as duas pistas. Então, essa compressão mecânica pode ter de duas formas, tanto a compressão mecânica radial quanto a compressão mecânica axial. A radial é a compressão mecânica que vai estar assim, vindo do sentido do raio mesmo, a gente consegue enxergar ela aqui, você consegue imaginar setinhas dela vindo aqui e realmente vai estar sendo no sentido do raio. E essa é a compressão mais comum quando a gente está falando da operação de um rolamento. Pode ter também a compressão axial, que é a compressão que vai estar passando no sentido do meu eixo. Ou seja, realmente a gente consegue imaginar ela vindo nesse sentido aqui. Dependendo da aplicação, isso pode ser mais comum ou não, ou pode ser uma falha realmente, se eu tenho algum desalinhamento no meu sistema que pode estar infligindo no meu rolamento compressões axiais. E se o meu rolamento não foi projetado para suportar essas compressões axiais, isso sim pode ser uma causa de falha. Então é um ponto de atenção que eu já destaco aqui. Além disso, dos fenômenos de compressão mecânica, a gente está falando também de fenômenos físicos distintos, né, como temperatura. Então a gente está falando desse contato entre os elementos girantes e as pistas. Esse contato realmente com milhões de revoluções vai gerar calor. E esse calor precisa de ser dissipado de alguma forma para que não venha realmente superaquecer o sistema, isso possa estar deformando o metal de alguma forma, gerando algum travamento, pode estar mudando as propriedades do material. Isso é um problema realmente.
Além da temperatura, a gente está falando também de corrosão, que é um fator que pode também estar dificultando o movimento, pode estar dificultando as condições da pista e dos elementos girantes. Além disso, também a gente pode estar suscetível a questões de descarga elétrica mesmo, que podem estar realmente passando dentro do rolamento, mudando as propriedades, causando uma erosão, causando alguma cavidade. Então nós vimos que realmente o nosso rolamento ele está suscetível a vários fenômenos físicos que infligem condições a ele, que realmente pode causar alguma dificuldade no movimento, e isso pode escalar e realmente levar a alguma falha. Por isso que é interessante a gente conhecer esses fenômenos para que a gente realmente possa bolar um plano de ação e trabalhar nisso para que isso não venha levar realmente a uma falha. A ISO 15243 ela classifica as principais causas que levam à falha dos rolamentos. A gente consegue ver aqui do lado quais são as causas. A gente está falando de fadiga, desgaste, corrosão, erosão elétrica, deformação plástica e fratura e trinca. É interessante olhar todos esses fatores para a gente realmente conhecer o que pode acontecer com o nosso rolamento, mas às vezes não pode ser tão simples identificar simplesmente uma única causa que levou à falha. Muitas dessas vezes isso aqui vai acontecer de forma interrelacionada. Então eu vou ter uma fadiga junto com uma deformação, que junta com uma erosão, que é junto com uma corrosão. Então pode ser que a gente realmente encontre de várias formas e não ache apenas uma causa. Às vezes uma causa predominante realmente acontece, mas pode ser realmente muito interrelacionados. Então eu gosto de pontuar isso aqui, para que a gente não fique só focando em um aspecto do que pode acontecer com o nosso rolamento. Então, olhando aqui para esse gráfico, a gente vê as classificações que mais levam às causas de falhas de rolamento. Então, com mais de metade dos casos, a gente está falando de uma lubrificação inadequada do meu rolamento. Depois disso, a gente vê a questão de desalinhamento, depois montagem e ajuste, depois outros fatores não operacionais, como armazenamento, transporte, e logo em seguida vão vir outros fatores aleatórios que podem levar à falha. Então vamos olhar esses casos individualmente para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo aqui. Lubrificação, a causa mais predominante nas falhas do rolamento. Então vamos lá. Qual que é o papel fundamental do lubrificante? O lubrificante ele tem esse papel fundamental de evitar esse contato metal-metal direto entre o elemento girante e as pistas. Então ele funciona como um filme fino que evita realmente, deixa com que o elemento girante consiga deslizar mais facilmente. E isso vai ser um papel fundamental para que a gente realmente venha minimizar o desgaste e minimizar a energia que eu gasto para fazer um movimento. Além disso, o lubrificante tem outra função também, de dissipar o calor que está sendo gerado aqui no movimento do meu rolamento. Então, se eu realmente não tenho um lubrificante de forma adequada, que consiga dissipar todo esse calor que é gerado durante o movimento, eu posso realmente gerar um superaquecimento, que pode ser, chegando a casos extremos até, deformar realmente as pistas e o elemento girante, causando alguma trava, alguma coisa que pode realmente mudar o aspecto do meu metal e gerar algum travamento. Ou em casos menos graves, gerar uma microtrinca que pode realmente, com milhões de revoluções, começar a se expandir e realmente começar a fazer um efeito chamado de descascamento. Esse efeito acaba gerando cavidades na minha pista que vão começar a funcionar como buracos na minha estrada. Eu gosto muito de usar a analogia de um carro numa estrada. Realmente, o rolamento vai funcionar muito parecido como essa analogia, porque os elementos girantes vão funcionar como uma roda e as minhas pistas vão começar a funcionar como a estrada. Então eu quero que ele funcione realmente da forma mais lisa possível. Minha estrada tem que ser o mais lisa, o mais reta, o mais simples possível para que o meu movimento ocorra da melhor forma possível. Então qualquer coisa que possa a dificultar esse movimento acaba realmente dificultando e tornando todo o sistema menos eficiente. Outra funcionalidade muito importante também do óleo lubrificante é evitar esse efeito de oxidação, de corrosão realmente que pode acontecer durante a operação do rolamento. Então, o meu óleo lubrificante vai evitar com que essa umidade, com que esse efeito de oxidação ocorra prematuramente e venha realmente danificar minhas pistas, danificar o meu elemento girante, para que realmente o meu movimento seja mais liso e não tenha essa superfície mais áspera que vai começar a agarrar meus elementos girantes. Além disso, também o óleo também evita com que partículas estranhas entrem no meu rolamento e possam ficar ali no meio da estrada e às vezes quando um elemento girante vai passar, acaba causando realmente uma deformação, ele esmaga a minha partícula estranha. Pode ser cavaco, areia, sujeira, qualquer outro tipo de partícula muito pequena que pode realmente começar a ser esmagada ali e danificar a minha pista, dificultando o meu movimento e mais uma vez levando à falha do meu rolamento.
Sabendo de todas essas funções que o óleo lubrificante ele exerce na operação do rolamento, é indispensável ter um plano de lubrificação que realmente cuide do meu óleo lubrificante do rolamento da maneira adequada, que é geralmente recomendada pelo próprio fornecedor do meu rolamento. Então eu preciso não só colocar o óleo adequado no meu rolamento, na quantidade adequada, no lugar adequado, na temperatura adequada. Então todas essas condições têm que ser realmente respeitadas na frequência adequada e é indispensável ter um plano de lubrificação, um plano de preventivas que realmente vai estar cuidando disso dessa forma para que o meu rolamento possa estar operando e prolongando a vida do meu componente. O segundo fator que mais leva os rolamentos a falharem é realmente a questão do desalinhamento. Ou seja, se o meu eixo ali não está muito bem alinhado, se ele não foi muito bem ajustado durante todo o meu processo de instalação e de montagem, eu posso realmente estar infligindo cargas axiais que não foram projetadas, que o meu rolamento não foi projetado para suportar, e isso realmente pode levar a um desgaste excessivo prematuro do meu rolamento, e assim fazendo com que a vida dele útil seja muito menor do que aquele foi projetado. Isso realmente vai causar sobrecarga, vai causar efeitos realmente de fadiga, de desgaste e vai fazer com que todo o meu sistema dure muito menos do que ele foi projetado. Além disso, toda a questão da instalação e da montagem de ajustes de folga também são indispensáveis. Agora, com 18% das causas de falha de rolamento estão realizadas realmente com esse ajuste dessa montagem, se ela realmente foi uma montagem a frio, se ela foi uma montagem a quente, é super importante colocar as condições adequadas da folga. Folgas muito apertadas geram cargas de compressões excessivas que vão causar um desgaste prematuro, porém folgas muito grandes acabam deixando com que o meu elemento girante fique solto dentro da minha gaiola. Isso possa deixar realmente com que ele fique balançando ali e acaba deixando todo o sistema menos eficiente. Então é indispensável que a gente realmente venha refazer a recomendação do fornecedor e fazer todo esse ajuste fino para que todo o meu rolamento e o meu sistema possa funcionar da forma mais eficiente possível. Além disso, tem outros fatores que influenciam na falha do rolamento, que a gente pode estar falando de fatores não operacionais, ou seja, fatores de transporte que podem fazer com que alguma pancada tenha causado alguma trinca, alguma micro ranhura, que pode ter causado alguma coisa que às vezes nem é visível a olho nu, porém com milhões de revoluções isso pode realmente aparecer e gerar alguma cavidade que vai crescendo e vai realmente dificultando a operação do rolamento. Fora isso, questões de armazenamento também, se ele é armazenado na temperatura adequada, se tem efeito de umidade, que pode gerar uma oxidação no meu equipamento, também é muito importante. Fora isso, tem questões também de erosão elétrica que pode acontecer devido a alguma fuga de corrente que pode ter na minha máquina, se o sistema não foi muito bem aterrado, ou questões até de descarga de energia estática podem fazer alguma micro ranhura, alguma micro fratura, que pode realmente erodir a superfície, gerando cavidades também, que vão causar desgaste, descamamento e por aí vai. E eu acho que agora você já está entendendo que tudo pode gerar algum fator que realmente vai fazer com que o meu sistema vai operar de uma forma menos eficiente e levar à falha com a operação do rolamento. Então vamos para a bancada aqui que eu quero te mostrar alguns rolamentos danificados, desgastados, para a gente conseguir enxergar esse efeito de corrosão, de desgaste, o como realmente foi dificultado a operação deles e realmente o que levou eles à falha para que a gente consiga enxergar isso aqui na prática. Então, olhando agora aqui na bancada, a gente vai ver alguns exemplos aí, alguns rolamentos que foram descartados, que realmente apresentaram falhas, e para a gente ver esses sinais que a gente está falando de condições que acarretam aí as falhas dos rolamentos. Primeiro aqui a gente está olhando um exemplo de um rolamento aí radial aí de esferas. Esse rolamento ele teve a gaiola dele totalmente quebrada, dá para ver aqui, ó, fez partida mesmo uma boa parte aí desse rolamento. Então com certeza aqui alguma sobrecarga muito forte veio sobre ele. Tanto de cargas axiais devido a algum desalinhamento, ou algum outro tipo de sobrecarga que veio e fez com que ele quebrasse, chegasse a partir essa gaiola dele aqui e deixar todos os elementos girantes dele soltos aqui e ele foi condenado a esse componente, né? Olhando a parte externa aqui de fora dele, a gente vê poucos sinais de oxidação, então provavelmente a lubrificação dele estava ok, a gente vê a parte interna aqui, poucos sinais realmente de oxidação, tanto no anel interno quanto no anel externo. Porém, essa quebra de gaiola aqui condenou esse componente aí à falha. Agora, olhando esse outro aqui, o menorzinho, a gente consegue enxergar aqui o problema de lubrificação inadequada mesmo, né? Essa graxa dele aqui está muito, muito seca. A gente consegue enxergá-la aqui, ó, totalmente travada. Eu não conseguia mexer em nada nele aqui, ele não consegue nem se mover direito de quão travada e quão ressecada tá essa graxa dele aqui. Então, se a gente olhar a parte externa dele, tá com poucos sinais aí de oxidação, mas a graxa dele está tão travada que ele não consegue se locomover, basicamente
quase nada aqui, né, nesse sentido. Eu não vou conseguir dizer exatamente quais são as aplicações que eram esses rolamentos. Esse aqui foi basicamente uma doação que eu consegui, mas a gente consegue só imaginar e vendo os efeitos aí que levaram esses componentes à falha e por que eles foram descartados, né? Agora olhando para esse grandão aqui, ele vai ser o terceiro que a gente vai dar uma olhada. Ele apresenta aí sinais de oxidação externa bem severos, aí a gente consegue enxergar tanto no anel interno quanto no anel externo. A superfície dele está bem áspera, obviamente agora estou de luva, mas antes eu já tinha sentido aqui, a gente consigo sentir ele agarrando aqui meu dedo e segurando, né? Mas quando a gente olha aqui o operacional dele, a gente vê ele rodando até que bem liso, tá? Então essa graxa, a graxa azul aí, ela estava realmente, fez um bom trabalho, então o operacional dele aqui está aparentemente bom, ele está conseguindo fazer esse movimento com pouco desgaste, com pouco esforço aí. E então a graxa dele estava ainda mantendo ele num bom estado operacional. Então provavelmente o manutentor aqui que quis descartar esse componente ou estava pensando em vida útil ou pensando realmente nessa questão da oxidação externa dele e já quis fazer a substituição aí do componente e descartou esse componente. E agora por último eu quero mostrar esse outro aqui. Ele está bem zoadinho, está bem deteriorado. Ele já separei ele aqui nas partes dele, né? Então aqui primeiro a gente vai dar uma olhada no anel externo dele. A gente consegue enxergar que ele está bem oxidado aqui. Eu consigo sentir a superfície dele mais áspera aqui do anel externo. Não sei o quão bom está dando para ver aí na câmera, mas eu consigo realmente identificar toda essa oxidação dele aqui no anel externo. Olhando agora para a gaiola dele, aí sim aqui que vai estar bem oxidado, tá? Então aqui todos esses rolos aqui eram dele, tá? Então esses rolos aqui estavam todos presos assim, eles oxidaram dentro aí da gaiola. Toda essa parte dele aqui estavam todos muito travados. Eu não consigo, ó, se eu tentar mover, eu não sei se dá pra ver na câmera, mas se eu tentar mover os rolos cilíndricos aqui dele, eles estão totalmente travados, eles oxidaram aqui dentro e não permitiam qualquer tipo de movimento. Então um problema de oxidação bem severo aqui. Tanto aqui no anel interno deles a gente consegue enxergar também essa mesma questão da oxidação. E eu consigo sentir essas superfícies bem ásperas e um pouco de cavidade também, né? Então eu consigo sentir agarrando aqui meu dedo, que levou realmente esse componente à falha, toda essa questão da oxidação aí, com um pouco de cavidade também. E eu consigo sentir, tanto aqui nessa parte lateral aqui, ele agarrando meu dedo, e o que provavelmente ocasionou também a falha e deve ter vindo dessa mesma condição de oxidação aí do componente. E aqui por último eu queria mostrar a diferença, né, de um rolamento novo, um equipamento aí todo zero bala aí novinho, pra gente ver essa diferença aí que a gente está falando, tanto de oxidação, ó, a gente consegue ver as diferenças aí dos componentes. De oxidação é quando eu comparo tanto com o grandão aqui, pra gente conseguir enxergar a diferença aí do operacional deles. A gente vê um equipamento novo, né, a gente consegue ver qual que é a diferença aí de você trabalhar com um equipamento novo do que com um equipamento deteriorado aí. Essas condições que dificultam o movimento do meu rolamento, elas emitem sinais mensuráveis de que elas estão ocorrendo. Então, através de medições de vibração e de temperatura, a gente consegue identificar que elas estão ali, que estão presentes no equipamento, que elas estão infringindo essas condições no equipamento. Então, aliadas com uma análise preditiva e com monitoramento online, a gente consegue não só identificá-las, mas tipificá-las. A plataforma da Traction consegue pegar todos esses sinais de temperatura e de vibração em 3 eixos para que a gente consiga identificar exatamente qual o tipo de falha que pode estar acontecendo ali, que pode vir a gerar um desgaste prematuro e pode causar a falha inesperada, causar a falha do rolamento. O sensor da Traction ele pega nos 3 eixos sinais de aceleração e consegue fazer uma análise espectral de tudo que está ocorrendo no seu equipamento. E a gente consegue tirar todo o sinal ali ruidoso que vai estar dificultando a análise, e assim a gente consegue pegar só exatamente o que está dizendo a condição do equipamento e fazer todo um diagnóstico do que está acontecendo com o rolamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma para a gente conseguir enxergar realmente, eu colocando qual que é o rolamento que está no meu equipamento, para a gente botar a rotação dele e fazer um exemplo aqui, um diagnóstico de como é feita toda essa análise e como que a gente consegue identificar a falha na prática. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma para a gente enxergar
e entender como que está sendo apresentado esses dados, o que a gente consegue colocar aqui de dados técnicos do meu equipamento para fazer uma gestão muito mais assertiva dos meus ativos, tá? Então, olhando aqui, eu já selecionei esse motor aqui, um motor elétrico de 222 kW, com uma rotação de 890 RPM, para a gente estar colocando alguns dados aqui e enxergar como que a plataforma faz essa gestão. Então, olhando aqui, já tem aqui já a página principal, né, desse ativo. A gente vê quanto tempo ligado ele tem, quanto tempo desligado ele tem. Eu tenho o orímetro total dele, eu tenho uma análise aqui, um diagnóstico do nível de saúde dele, tenho um consumo de energia aqui baseado na potência dele, no orímetro, no regime de trabalho dele. E eu enxergo também aqui um histórico de vibração dele no último mês e de temperatura média. Então todos esses dados aqui vão estar auxiliando o gestor da manutenção a entender qual que é a saúde atual, né, do meu equipamento. Mas vamos lá, vamos tentar fazer o máximo possível aqui para ter esses diagnósticos mais assertivos possíveis. Então eu vou estar adicionando aqui os dados do meu rolamento para a plataforma saber quais são as frequências que ela tem que ficar de olho para enxergar qualquer possível avaria no meu rolamento. Então vamos lá, dados de rolamento, eu vou adicionar aqui, não tem nenhum listado aqui, então eu vou cadastrar um novo. Olha aqui, eu já separei um outro rolamento, que é um rolamento da SKF, que é o 6008. Ele já vai puxar uma lista aqui de possíveis exemplos e tal. Aqui eu vou colocar esse 6008 C3, vou colocar aqui que ele é da SKF, ele já tem esse banco de dados aí que ele vai puxar, e vou colocar com o meu RPM fixo, que eu já tinha esse dado que era do meu motor. Então aí 890, ele já puxou as informações do rolamento que já estavam cadastradas de diâmetro, tanto externo quanto diâmetro interno, e eu tenho aqui o número de elementos girantes e também qual que é o diâmetro desses meus elementos girantes. Assim, com essas informações, a gente vai conseguir saber quais são as frequências que têm que estar sendo observadas e monitoradas para ter uma análise realmente para qualquer falha que venha acontecer, a plataforma conseguir identificar. Então, vou voltar aqui. Para a gente já ter um exemplo mais claro do que está acontecendo aqui, de um exemplo de uma falha, eu vou pegar aqui o irmãozinho dele aqui, que é o motor número 3, que eu já sei que eu tenho uma falha aqui já nele, para a gente estar enxergando isso. Então aqui eu já tenho esse exemplo aqui de desalinhamento. Então aqui embaixo a gente vai ter esse gráfico de espectro da velocidade. Eu falei que o sensor da Traction vai pegar nos 3 eixos, né, a vibração, vai pegar todos esses dados para fazer uma análise espectral. Aqui a gente está vendo uma análise espectral da velocidade. Então, todos esses dados estão sendo pegados aí no tempo, faz aquele artifício matemático chamado de análise de Fourier e consigo enxergar quais são as frequências de vibração, né? Então aqui nesse gráfico a gente tem a primeira frequência fundamental, que é a frequência de rotação do meu motor elétrico, e tem as frequências que eu tenho que ficar de olho, que são os harmônicos, né? Então são múltiplos dessa frequência fundamental, que eu sei que são frequências importantes, que qualquer avaria que pode ocorrer aqui no meu motor, geralmente vão estar relacionados com essas frequências que são os harmônicos. Então aqui nesse caso, nesse segundo harmônico aqui, foi identificado assim, uma frequência, um sinal muito alto aqui que configura um desalinhamento. Essa é a jogada aqui que a plataforma consegue identificar. Então ele foi detectado aqui uma ruptura de 86% do que seria o nominal aí de uma frequência nesse segundo harmônico. Então esse tipo de perfil desse sinal nessa frequência é configurada como um desalinhamento. Então isso aqui teria que gerar uma ordem de serviço e o gestor da manutenção seria avisado de que isso aqui está acontecendo, para aí sim ele já poder agir, poder intervir e realmente saber o que ele é melhor para a operação dele, se ele tem gente, se ele não tem gente e se vale a pena ele já intervir imediatamente ou não. Então o interessante aqui dessa plataforma é que a gente consegue ter com esses dados, com esses alertas, fazer realmente identificar essas falhas nos rolamentos de maneira preditiva muito antes de que elas venham ocorrer e venham causar grandes problemas e causar uma parada inesperada. Então a plataforma consegue pegar todas essas informações e gerar esses diagnósticos para fazer uma gestão muito mais assertiva dos meus ativos e poder intervir da forma correta, né? Muito mais eficientemente, podendo identificar essas falhas muito antes, de forma preditiva, antes que ela venha causar aquelas paradas inesperadas e causar todo o terror da manutenção. A plataforma da Traction vai pegar todas essas informações, pegar os diagnósticos e gerar os alertas para que o manutentor consiga fazer a melhor gestão possível dos ativos. Então, com isso, a gente consegue aliar toda a análise preditiva com as análises de diagnósticos e um plano de lubrificação bem feito e fazer uma gestão muito mais inteligente, e evitando assim ao máximo a ocorrência das falhas de rolamentos.
Gostou da solução? Quer implementar ela na sua fábrica? Fale com o nosso time que a gente vai te dar todo o suporte e te ajudar a fazer isso acontecer. Obrigado pela atenção e até mais!